Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Real Estate Reports. Essa aqui é a nossa 7ª edição do programa. Então a gente vai apresentar aí os dados do mercado imobiliário do segundo trimestre de 2022. Então, claro, se você gostar desse vídeo, dessa análise, deixe seu like, faça seu comentário e também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que esse programa é um programa trimestral, né, em que o Clube FI e a Cila, então, apresentam os principais dados e atualizações do mercado imobiliário brasileiro, como, por exemplo, a evolução da vacância, estoque esperado, tanto do segmento corporativo, né, de lajes comerciais, como também do segmento de galpões logísticos. Então, e na parte final desse programa, a gente vai trazer também as novidades aí do FI Data Professional, que é o plano que concede acesso ao sistema que foi desenvolvido em parceria com a Cila. Bom, nesse programa a gente sempre conta com a apresentação do Giancarlo Nicastro, que é CEO, né, da Cila, e também do Rodrigo Cardoso de Castro, que é sócio fundador aqui do Clube FI. Tudo certo aí, Giancarlo? Tudo certo, obrigado aí por mais uma oportunidade de poder falar aí com o mercado sobre dados e análise. É muito bom estar aqui com vocês. Rodrigo, tudo certo contigo aí? Oi, Thiago, tudo bem? Giancarlo, mais uma vez, obrigado pela presença. Lembrando que esse programa vai ser o último aí que o Thiago Otuki está apresentando, né? Os próximos vai estar passando o bastão para o nosso novo sócio aí, o Arthur Vieira de Moraes. Então, a gente vai estar com um clima de despedida aqui do Otuki nesse programa. Claro, mas é claro que ele não vai sair do Clube FI, né? É só desse programa aqui. Sim, exatamente. No próximo é o Arthur Vieira de Moraes. Então, mas hoje a gente vai seguir aqui o padrão, né, Giancarlo? Começamos pelo corporativo, depois do segmento logístico, e a gente encerra então com a participação do Rodrigo para falar das novidades aí do Data Professional. É isso que eu ia falar, ó, tem novidades quentíssimas aí do F-Data Professional, na ferramenta lá de dados do mercado imobiliário. Agora o sistema está super completo. Mas vamos lá, isso aí fica para o final. Bom, compartilhar minha tela aqui. Bom, então, vamos lá. Para quem está acostumado a acompanhar a gente, estamos entrando na 7ª edição, como o Tuco falou, a gente deu uma roupagem um pouco diferente da apresentação que vocês estão acostumados, e claro que as mudanças sempre são para melhor, né? Então, vamos só pontuar aqui como é que está esse mercado de escritórios a nível Brasil, dentro das praças que a gente monitora, e depois a gente vai entrar no detalhe aí de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as principais praças, né? Então, esse gráfico ele não muda muito, mesmo porque a dinâmica do mercado ela é uma dinâmica de longo prazo. Então, quando você adiciona 100 mil metros de escritório, 200 mil metros no universo de 13 milhões, ele faz pouca diferença. Então, esse gráfico aqui ele acaba sendo um pouco repetitivo. O que muda, sim, são as porcentagens de influência em cada região. Então, São Paulo continua sendo líder dos escritórios, né? 62% do mercado brasileiro está concentrado em São Paulo, depois Rio de Janeiro com 22%, aproximadamente 3 milhões de metros quadrados, e aí, na sequência, as praças menores, né? A gente hoje tem um total de quase 14 milhões de metros quadrados de escritórios corporativos. Quando a gente traz uma curva histórica, e aí a gente traz preço pedido com taxa de vacância, muita gente ficou muito assustado, né, com pandemia, as pessoas ficaram meio desesperadas, todo mundo, a imprensa vendendo a teoria do caos. Mas o que a gente pode ver aqui nessa curva laranjinha aqui? Que a gente está com taxas de vacância próximas ao que a gente estava em 2016. E a gente sobreviveu, o mercado recuperou, e a gente chegou lá em 2019 a níveis de 19%, isso nível Brasil. Então, o que isso quer dizer? Que é normal, o mercado é cíclico e que está tudo sob controle. E aí a gente traz aqui para baixo uma análise, claro que só finalizando aqui de cima, a questão do preço é comum quando você tem a dinâmica do mercado, ela é muito simples, né? Quando você tem uma diminuição na oferta de produtos e uma
um aquecimento, um aumento na demanda, o preço sobe. É igual dados macroeconômicos. O que aconteceu aqui na pandemia? A gente teve um excesso de oferta e uma demanda um pouco mais baixo. Então, ocorre o oposto, uma diminuição no preço. Então, é importante a gente mencionar que isso aqui eu estou trazendo nível Brasil. Quando a gente entrar em São Paulo, a gente vai ver realidades distintas dentro da mesma cidade. Então, eu vou trazer os dados e a gente fala um pouco mais, mas é importante vocês terem essa informação. Trazendo nesse gráfico aqui para baixo, a gente tem novo estoque, absorção bruta e absorção líquida. Então, o que aconteceu aqui, né, desde 2016? A gente fechou 2 anos, 2020 e 2021, com absorções líquidas negativas. E para quem não entende esse termo negativo, como é que pode dar negativo em áreas? Quando a absorção líquida é negativa, que é o resultado das entradas e saídas, significa que teve mais saída do que entrada. Então, o mercado de 2020 devolveu, no final do dia, 228 mil metros quadrados e 2021, 562 mil metros quadrados. A curva aqui, ela já começa a ficar mais bonita quando a gente olha para 2022, porque a gente já não vê a barrinha voltada para baixo. A gente vê uma barrinha de absorção bruta, que é a barrinha azul, já chegando... a gente está no segundo tri, já chegando próximo do 2021 total e 2020. Então, e já ultrapassou 2016. Então, a questão da absorção mostra que o mercado está retomando, o mercado está alugando escritório e devolvendo menos. Por isso que a barrinha aqui está para o lado de cima. Quando a gente olha nesse gráfico aqui à nossa direita, quais são os mercados que mais sofrem? É claro que a gente tem que ponderar, né, pelo tamanho de mercado e o tamanho da bola representa isso, mas sempre o Rio de Janeiro com destaque negativo, né, desde que a gente monitora o mercado através da plataforma, o Rio de Janeiro sempre sofrendo muito mais que as outras regiões, né? Então, as que melhor performam, ou seja, que estão mais para baixo do lado esquerdo no gráfico aqui, as que estão mais para o lado esquerdo são as que melhores performam. Mais para baixo é menor preço pedido. Então, as regiões que não são tão óbvias assim, que não são regiões de desejo das grandes empresas, elas trabalham com um valor mais baixo do que a média de mercado, né? Então, quando a gente olha Campinas, Curitiba, Porto Alegre, valores de 50 a 55 reais. Quando a gente olha São Paulo, já próximo de 80, e Rio de Janeiro um pouco mais para cima, próximo de 90 reais o metro quadrado. Então, essa é a realidade aqui do mercado nacional de escritórios corporativos. Engraçado que... Pode voltar por favor? Claro, desculpa. Deixa eu só fazer um comentário aqui. No caso do Rio de Janeiro, já está sofrendo há bastante tempo e ainda assim é o preço médio pedido mais alto do Brasil, né? Quer dizer, não abaixa esse preço, mas você também tinha comentado que você tem uma discrepância muito grande aí entre o preço pedido e o valor efetivamente negociado no final, né? De contrato, né? Parece que é a maior discrepância aí do Brasil. Se puder também comentar sobre isso. Isso é interessante, é uma resposta que eu não sei, eu já perguntei para muita gente, por que o Rio continua mantendo esse preço pedido lá nas alturas e com um processo de desconto e escalonamento que chega até 40%, ou seja, você está pedindo 100 reais, você aluga por 60. Então, eu não sei o porquê o mercado é assim, mas sempre foi assim. É cultural. Qual é a média dessa discrepância, sabe dizer? Quando um mercado, vou dizer Faria Lima, quando a Faria Lima quando a Faria Lima esteve num momento de vacância altinha, 15%, 20%, o máximo que a gente via de desconto era 15%, ou seja, do pedido por transacionado. Então, isso é um mercado sólido. Quando o mercado não está tão maduro, por exemplo, Chácara Santo Antônio, chega a 20%, 25% estourando. É o máximo que a gente vê por São Paulo. No Rio, a gente já vê essas curvas extrapolarem, porque é um mercado que está sofrendo muito, né? O Rio de Janeiro está com quase 40% de vacância faz um bom tempo. Então, isso também, infelizmente, ajuda os inquilinos, ou felizmente, cada um vê o copo meio cheio, meio vazio, mas ajuda os inquilinos e o mercado a negociar melhores termos, já que tem muita oferta na cidade, né? Então, ele vai para onde quem dá mais. E a demanda no Rio de Janeiro ela é muito baixa. O Rio sofre muito por falta de demanda. E, Jean, queria colocar um assunto também que
principalmente com a tua opinião, que é uma opinião independente, né? Já que você a Sila é uma empresa de pesquisa de dados imobiliários, né? A gente conversa muito com o gestor claramente tem um viés em colocar um cenário de que a questão do modelo híbrido, home office, enfim, isso está superado, tudo mais, né? Enfim, depois de todo esse tempo e olhando para esses dados que você está nos apresentando agora, e toda a tua experiência de conversas aí com o mercado no dia a dia, então realmente o modelo que vai prevalecer a partir de agora do corporativo, falando principalmente do público-alvo aí dos fundos imobiliários, né, das empresas que alugam principalmente os imóveis dos fundos imobiliários, vai adotar o modelo híbrido e de que forma que isso possa atrasar um pouco essa questão da redução de vacância, ou não, isso não vai afetar, acho que a dinâmica de recuperação ela vai seguir um fluxo normal. Então, naturalmente ela vai afetar sim, não tem como a gente fechar os olhos para essa nova realidade, só que as empresas ainda estão testando o modelo ideal. O que vem ficando mais claro é que esse modelo híbrido, 2 vezes por semana em casa e 3 vezes por semana nos escritórios, né? Então, o que está acontecendo com os escritórios é que as empresas estão criando mais pontos de colaboração do que pontos fixos, mesas fixas que você vai lá para ficar trabalhando igual eu. Por exemplo, estou dentro de uma sala sozinho. O mercado está entendendo que se for para eu ficar numa sala sozinho, eu fico em casa. Eu não preciso estar no escritório. Então, quem está indo para o escritório está para trocar, para compartilhar a experiência, etc. Então, esse é um modelo que está funcionando, só que as ocupações elas estão muito mais ligadas à recuperação econômica do país como um todo do que o modelo home office. Ele, de novo, ele tem um efeito sim, mas ele é muito pequeno se a gente for comparar com a economia. Se a economia esquentar um pouco, as empresas vão precisar de locais, as pessoas vão precisar trabalhar. A gente está com uma taxa de desemprego alta que também essas pessoas que não estão no mercado de trabalho, se um dia elas voltarem, elas precisam de um lugar, mesmo que seja por 2 vezes por semana, mesmo que seja por 3 vezes por semana. Então, teve um impacto, acho que esse impacto já está dado, e o que está segurando essa recuperação é a questão da economia, do cenário político muito incerto, a taxa de juros, mas no momento que isso tiver já resolvido, a eleição já tiver acontecido, a tendência é que o mercado recupere mais rápido. Claro que o impacto do home office existe, mas ele é muito menor do que o impacto econômico das empresas que vem quebrando atrás de trimestre, porque não está conseguindo sobreviver com carga tributária, enfim, com tudo isso que a gente já sabe e acompanha aí pelo mercado. Um exemplo emblemático foi a XP, vocês noticiaram aí, solicitando estarem novamente lá no São Paulo Corporate Towers, né? Sim. Querem alugar novamente, né? E, enfim. E vão querer, porque não tem mais. Isso aí. Tem uns memes engraçados aí que rolaram nessa época aí, tipo, que não faz sentido isso aí que você falou agora, né? Você tá numa sala sozinho, trabalha de casa. Aí tinha um meme que era a pessoa pegando o ônibus para ir para o trabalho, demorando 1h30 para chegar no trabalho, aí chega lá e vai para uma reunião Zoom. Do trabalho, né? Exatamente. E tem uma empresa que no final, qual que é o grande problema que as empresas cometeram? Isso é o meu ponto de vista, tá? XP e outras empresas vieram a público dizer: nossa empresa vai adotar o trabalho home office. Só que eles não sabiam onde eles estavam se enfiando. E hoje, voltando para a realidade, eles sabem que isso não é possível. Então, elas não estão conseguindo atrair de volta os funcionários para dentro da empresa. Por quê? Muita gente, já que vai ser home office, fez o movimento de sair de São Paulo, foi para o interior, foi para a praia, que tem um custo de vida mais acessível. Como é que você faz o cara vender a casa que ele comprou na pandemia? Pô, você publicou, você saiu na mídia e falou: nossa empresa vai ser home office. E agora você quer que eu volte para São Paulo? Meu filho já está numa escola, minha mulher já se adaptou. Então, a gente está sofrendo, e principalmente as empresas que vieram a público tentar lacrar, tentar criar uma tendência do tipo: nossa empresa é cool, moderna e vamos todo mundo trabalhar de casa. Esse é um dos grandes problemas que a gente está vendo no mercado de trabalho. Então, e a gente tem um déficit de qualidade de mão de obra muito grande, né, em todos os setores.
Então, as empresas estão rebolando para poder manter o quadro de funcionários, pelo menos estratégicos, por conta disso, porque a XP saiu no jornal, foi noticiado em tudo quanto é lugar, teve funcionário que a gente tem contato com a XP constante, mudou para Portugal, teve outro que mudou, que tem um poder aquisitivo, né? Eu dei exemplos de gente que foi para a praia ou interior, mas teve gente que saiu do país. Então, como é que você traz esse cara de volta? É isso que está pegando agora, que as empresas estão sofrendo muito. Bom, vamos lá. Aqui é o perfil que a gente também sempre traz aqui para vocês, quais são os maiores ocupantes, né, desses escritórios. Então, sempre o setor financeiro com destaque, representando 20% da ocupação no Brasil. Depois, administração e serviços públicos, representando quase 8%. E aí, telecom, tecnologia da informação e outros setores aqui um pouquinho menores. Então, de novo, um alerta que eu sempre faço. Qual que vai ser o grande impacto no mercado de escritórios? Se tiver um impacto muito grande, a gente tem que primeiro olhar o setor financeiro. O que está acontecendo nesse setor? Eles estão adaptados a home office? Não estão adaptados? Eles vão 100% híbrido? Não vão? Esse sim tem um grande impacto na indústria como todo no Brasil, tá? Não só em São Paulo e Rio, mas no Brasil como um todo, eles são os grandes tomadores de áreas. E o tecnologia de informação sempre está no top 3, né? Que é... Sempre no top 3, porque aquilo que a gente sempre vem falando, né? Os caras têm a tecnologia de ponta, e como é que eles continuam nos escritórios? Porque tecnologia, você sabe muito bem, vocês são desenvolvedores de software, se você não tiver o time junto lá, criando ideias, resolvendo problemas, seja online ou seja presencial, a empresa perde muito. Então, e outra, tem uma questão que está cada vez mais forte, que é a questão do cybersecurity, né? Então, a segurança da informação também está pegando muito com ataque de hackers, com vazamento de dados internos são sensíveis que funcionários estão pegando. Então, tem diversos fatores que contribuem para a empresa voltar e se manter dentro de um escritório. E fora que acesso à internet do colaborador. Você trabalha, não é porque eu trabalho na Apple que eu vou ter o melhor acesso à internet, que eu vou ter, porque eu posso morar numa região que não está bem qualificada em relação a sinal de internet, etc. Então, a tecnologia da informação é um setor que precisa muito, interage muito e não tem como sair para trabalhar todo mundo de casa. Então, isso vem se provando e cada vez mais forte esse aumento. Então, se a gente pega os caras que têm tecnologia de ponta e não conseguem se adaptar ou têm uma dificuldade maior, por que todas as empresas vão conseguir? Elas também vão passar pelo mesmo processo. E fora que eu não vou polemizar aqui, mas a questão trabalhista também no Brasil ela é muito, muito incerta, né? A gente já tem visto, infelizmente, alguns artigos de gente que levantou para pegar um copo d'água, caiu na cozinha e deu como acidente de trabalho. É piada, mas é verdade. Outros... cada vez mais a gente vem entrevistando pessoas, a gente está crescendo a empresa aqui, caras com 2, 3 empregos no currículo. Então, esse cara não quer voltar. Como é que ele vai trabalhar para 3 mercados dentro de um escritório que está pagando o fixo dele lá no CLT? Então, a gente tem diversos problemas estruturais que afetam esse tipo de dinâmica no nosso mercado local aqui. Bom, trazendo aqui... essa foi uma mudança que a gente fez aqui na apresentação. Então, a gente continua trazendo no mesmo layoutzinho, né? Estoque, vacância, absorção bruta, novo estoque, preço pedido e absorção líquida. Só que a gente faz um comparativo de um ano, né? Então, como que estava no segundo TRI de 21, como está no segundo TRI de 22, e aí a gente faz como estava, como fechou o ano de 2021, e como foi o primeiro TRI de 2022. Então, a gente traz um pouquinho de histórico para poder entender um pouco melhor o mercado, né? Então, a gente reduziu a quantidade de slides e trouxe mais conteúdo por slide. Então, aqui a gente já entrou em São Paulo, tá? Desculpa que eu passei aqui, mas a gente agora já está debruçado aqui dentro de São Paulo, nos escritórios A mais e A, né? Então, a gente vê que em 2021 foi entregue 154 mil metros quadrados, e esse ano a gente só teve uma entrega foram 2 entregas, uma de 30 e poucos mil e uma de 5 mil metros, lembrando que é classe A mais e A. E o segundo TRI a gente não teve nada. Então, a gente, olhando para o futuro, e a gente vai mostrar aqui, cada vez menos novo estoque chegando. E cada vez mais a economia indo
para um ritmo que a gente espera nos próximos 2, 3 anos, um reaquecimento. Então, cruzando esses dados, economia recuperando e baixa oferta chegando, isso vai atingir aqui diretamente a taxa de vacância para uma redução. Então, a gente teve uma redução no primeiro TRI de 22 para o segundo TRI pequena, 0,4%, mas ela é uma redução e isso é importante. Aquilo que eu já mencionei, né, uma redução tímida, mas positiva. E se a gente comparar um ano para trás, a gente está um pouquinho acima do segundo TRI de 21. Então, mostra que num futuro não tão distante, e aí a gente traz aqui projeções para vocês, a gente acredita que essa taxa vai cair e cada vez mais rápido a partir de 23 e 24. O preço pedido, por mais que ele mude um pouco aqui, né, de 89 para 83, qual foi a grande mudança que teve para justificar o preço pedido cair? Foi que, de novo, o preço pedido, ele é o preço de propriedades que estão disponíveis no mercado para locação. Quando a gente olhar aqui, nos próximos slides, que os mercados premium de São Paulo, Faria Lima, JK, Itaim, praticamente esgotaram suas disponibilidades. Então, o preço médio da cidade cai em decorrência de os preços mais altos não estarem mais disponíveis. Então, isso não significa um esfriamento no mercado. São Paulo tem essa dinâmica, conforme eu falei para vocês. Então, o preço caiu porque a disponibilidade de ativos são ativos que estão mais afastados, onde tem mais oferta, e não necessariamente tem a qualidade, apesar de ser a mais IA, dos imóveis que a gente mencionou, Faria Lima, JK e Itaim. Absorção bruta, ou seja, todo aquele nível de ocupação, né? Tudo que é ocupado. Quando a gente pega o segundo TRI de 21, 45 mil metros, quando a gente olha para o segundo TRI de 22, já está melhor do que há um ano atrás. Quando a gente olha aqui para o ritmo comparado um trimestre para o outro, a gente vê uma diminuição do primeiro TRI para o segundo TRI, que é normal, tá? Quando a gente olha e analisa o mercado há muitos anos, o terceiro trimestre, o terceiro e o quarto são os trimestres mais quentes em movimentação, são quando as empresas estão refazendo o budget para o ano que vem, orçamento, estão se posicionando, e aqui nesse ano vai estender um pouco mais para o quarto, porque no terceiro TRI a gente vai estar em eleições, né? Então, muita empresa está represando, vamos dizer assim, está cheirando o mercado, se der tudo certo eu vou vir para esse lugar, ou vou já estar olhando algumas opções, conversando com arquitetos, vendo layout, e dependendo do cenário que desenhar, ela vai tomar posição e vai seguir adiante, ou então ela vai manter ali um custo mais controlado. Então, a gente vai ver um mercado mais dinâmico, terceiro para o quarto TRI. Em termos de absorção líquida, a gente, como eu mostrei, né, 2021 foi negativo e 2020 também. Quando a gente compara em termos de trimestre, o segundo TRI está bem melhor do que o segundo TRI de 2021 e o primeiro TRI também foi bem positivo. Claro que a absorção bruta ela é importante para ver movimentação, ou seja, empresas que estão buscando e tomando lugares, né? Se vocês quiserem alguns exemplos, né? O Google alugando 6 mil metros quadrados na Torre Sul, no JK Iguatemi, lá no São Paulo Corporate Towers, na frente do JK. Depois teve a Vivara alugando 5 mil metros no Birman 23, Chácara Santo Antônio. Então, foram as maiores ocupações, né? E aí a gente teve algumas devoluções também, que foram grandes, né? Que foi a PwC devolvendo 13 mil metros lá em Alphaville, e depois algumas devoluções um pouquinho mais pontuais, por exemplo, o Banco do Brasil devolvendo 4 mil metros. Então a gente vê que, querendo ou não, o mercado está dinâmico em níveis um pouco mais baixos, mas está acontecendo. Olhando agora aquela mesma curva que a gente trouxe agora por regiões de São Paulo, né? Então, aquilo que eu acabei de explicar em relação a preço caindo porque a oferta nas regiões primárias enxugando. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, preço pedido por taxa de vacância, quanto mais próximo do eixo aqui, preço pedido, menor é a taxa de vacância, baseado nesse eixo aqui. Então, Itaim, Faria Lima, Paulista, JK e Vila Olímpia, todos muito próximos de um mercado mais consolidado, né?
E aí, quando você traz todo esse mercado para junto desses mercados que eu mencionei, aí é que a história fica um pouco mais triste, né? Então, você olhando aqui, Itaim com 3%, 4%, Faria Lima 6%, Paulista JK 10%, 12%, não reflete essa realidade que a gente está vendo aqui, né? De 23,63% no mercado geral. Eu vou, no próximo gráfico aqui, trazer por região para vocês entenderem, né? Então, qual que é a vacância por região para a gente poder entender? Então, hoje, a maior região de escritórios de São Paulo e, consequentemente, do Brasil, Chucre Zaidan. Chucre Zaidan, quando a gente fala de A mais e A, tem 777 mil metros. Se a gente colocar classe B, ele extrapola 1 milhão de metros quadrados. Então, a Chucre Zaidan virou a maior região de escritórios do Brasil. Na sequência vem Faria Lima com 500 mil metros quadrados. Então, o que a gente analisa aqui, ó? A Chucre, com esse mercado todo, com esse inventário todo, tem 32% de taxa de vacância. Quando a gente traz para Faria Lima, eles têm disponíveis 30 mil metros, ou seja, 6%. Só que qual é a grande dificuldade de zerar, né? Por que não zera? Muita gente me pergunta, por que você não vê a vacância zerar? Porque essas regiões, quando você começa a fazer algumas locações num momento meio turbulento, você vai deixando recortes em laje, você vai deixando espaços picados. Então, o perfil de ocupante da Faria Lima são grandes ocupações. Claro que aquele profissional liberal que busca 200, 300 metros quadrados tem algumas oportunidades, mas não num classe A mais e A. Então, esses recortes que fazem em laje, essas meia locações, etc., contribuem para esse acúmulo. Então, a gente não tem hoje 30 mil consecutivos num edifício só, está tudo espalhado. E por isso que a gente não zera a taxa de vacância, porque a gente sempre tem uma rebarbinha ali sobrando que é muito difícil de sair. Depois, em termos de tamanho, né, é importante vocês verem que esse gráfico que a gente criou aqui é por tamanho de mercado e não por taxa de vacância. Então, a gente chega aqui no Itaim com 3,27, mas é um mercado só com 50 mil metros quadrados. É um mercado muito pequeno, por isso que está aqui embaixo. Mas se a gente for olhar em números, o Itaim é o melhor mercado de São Paulo, porque tem uma vacância de 3% e um preço pedido de R$ 213. E aí, quando a gente olha, voltando aqui, só para vocês terem uma noção, né? Preço médio 80% e vacância 23%. É um contraste muito grande com essa, apesar de ser uma região pequena, ela tem uma dinâmica diferente. Mas vamos para a Faria Lima, que é uma região grande, tem 500 mil metros quadrados. Olha o preço, R$ 180. E só 6% de taxa de vacância. Então, aqui são as regiões que mais têm sofrido. Então, liderados aqui pela região de Santo Amaro, com 44% de taxa de vacância. E, para o lado positivo, a região que melhor tem se comportado aqui é o Itaim. E na sequência, Faria Lima e JK, que foram as regiões que eu mencionei aqui há pouco. E, é claro, não podemos deixar de lado Paulista, que é um eixo muito importante. Inclusive, eu gravei um conteúdo lá na semana passada que a gente vai disponibilizar, visitando a região da Paulista, alguns prédios, etc., que ficou muito legal. E aqui uma taxa de vacância de 10%. Isso mostra um mercado muito positivo também na Paulista e Vila Olímpia. Esses dois gráficos aqui que a gente criou foram... a gente está fazendo um comparativo de um ano para trás, né? Então, quanto que tinha de área vaga, por exemplo, na Berrini em 2021 e quanto que tem de área vaga na Berrini no segundo TRI de 2022. Então, aumentou a taxa de disponibilidade na Berrini. Aqui, diminuiu na Chácara Santo Antônio. Chucre Zaidan aumentou. Então, a gente faz aqui um comparativo e, curiosamente, a gente está com os mesmos 804 mil metros quadrados de disponibilidade na cidade. Isso foi o acaso, tá? Não foi proposital, aqui estão os números, né? E aí, agora a gente olha... que é uma coisa importante também, analisar, eu sempre falo para vocês que estão investindo em fundos imobiliários, analisar o ativo, analisar a localização, analisar o gestor, porque eu já mostrei aqui, há meia hora eu estou falando de como São Paulo é distinto entre regiões, né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra como que foram as absorções no segundo TRI de 2022. Então, a região que mais absorveu foi a região da JK, 15 mil metros quadrados. Depois... Chucre Zaidan, 9 mil, e depois Faria Lima, 7 mil. Então, esses foram os destaques positivos aqui
de ocupação, ou seja, absorção que foi tomado espaço. E aonde que devolveu mais? Chucre Zaidan com 7 mil, Marginal Pinheiros, 7 mil, Vila Olímpia, 7 mil. Então é importante, tem algumas regiões que vão ficar no 0 a 0. Se você pegar aqui a Chucre com 9 mil, ela devolveu 7, não ficou no 0 a 0, mas ela está só 2 mil positiva. Então esse gráfico aqui é muito rico de informação. E aqui essa aqui do lado esquerdo, absorção bruta, e aqui absorção líquida, que de fato está valendo ou não, né? Então, quando a gente pega aqui no segundo TRI de 2021, Pinheiros com uma absorção líquida de 21 mil metros quadrados, lá há um ano atrás, e agora Pinheiros com uma líquida de 7 mil positiva. Então, a gente viu aqui, lá no passado, por que tem mais gráfico vermelho aqui, barrinha vermelha, do que agora? Porque a gente viu que a curva virou. A gente está tendo líquida positiva. Neste período aqui de 2021, a gente não tinha líquida positiva no ano todo, né? Aqui no trimestre a gente teve só esse trimestre com líquida positiva e depois os outros, no final do ano, acabou sendo negativo quando somaram todos os trimestres. Então aqui a gente consegue ver as regiões por performance, né? Quem está alugando mais, onde que está alugando mais, e a gente vê que as regiões mais óbvias são as que continuam movimentando. É natural, é aquilo que eu sempre falo, primeiro você enxuga o mercado primário e depois ele vai espalhando para as regiões adjacentes, que é o que está acontecendo agora. Em termos de projeção de novo estoque, eu acho que vale a pena a gente ver também esse gráfico na ferramenta. O Rodrigo, sugiro você abrir novo estoque futuro, não sei se você quer abrir agora ou no final. A gente pode abrir agora. Então, pessoal, para acessar essa ferramenta aqui do Dados do Mercado Imobiliário Brasileiro, você vem aqui no menu Fundos Imobiliários, Imóveis, no menu Dados do Mercado Imobiliário, tá? Então, a grande novidade que nós trouxemos aqui foi a gente adicionou novos campos aqui extremamente relevantes, tá? Então, para quem já conhecia a ferramenta, quando você vai colocar... Aí, deixa eu até zerar aqui o gráfico que estava com outro estudo aqui. Quando você escolhia aqui um dado, por exemplo, São Paulo, escritório, JK e a classe. Ele aparecia o quê? Ele aparecia a vacância, o estoque e o estoque futuro por default, ou seja, não havia a possibilidade de você colocar essas opções aqui. Então, o que a gente adicionou nessa ferramenta agora? O preço médio pedido, a absorção bruta, a absorção líquida, condomínio e o IPTU. Ou seja, informações aí extremamente relevantes para que o investidor possa fazer as suas projeções aí, né? Porque geralmente a gente fala, Jean, que para você escolher um fundo imobiliário, você não pode simplesmente olhar para o inquilino que está hoje atualmente no fundo. A gente tem que olhar para a capacidade daquele imóvel, daquele conjunto de imóveis de gerar renda. Porque como o investimento de fundo imobiliário é a longo prazo, você já tem que colocar na conta que aquele cara vai sair, né? E que aquele inquilino vai sair, que vai ter rotatividade. A rotatividade de inquilinos é supernatural. Então, o investidor consegue, com base nos dados dessa ferramenta, ter uma projeção de capacidade de renda que aquele fundo pode gerar. E para quem gosta de comprar vacância, né, para você fazer estudos por exemplo, você vai comprar um fundo que tem uma vacância muito elevada, você consegue fazer um estudo muito completo aqui para você saber mais ou menos qual é a capacidade qual é o ganho de renda que esse fundo pode ter se locar todos os espaços vazios. Mas, Jean, vamos fazer aqui o que você deseja aqui. Quais dados aqui você quer nesse... Não, então, eu acho que vale a pena a gente colocar vacância, estoque e estoque futuro. Tá, então estoque futuro até quando? Pode pôr até janeiro de 2024. Janeiro de 24. Tá bom. Janeiro de 24. Qual o mercado? Eu acho que vale a pena analisar São Paulo, escritório São Paulo. São Paulo, todas as regiões, todas. Classe. A mais IA, que é o foco aqui da nossa apresentação. A mais IA, estoque futuro
E vacância, é isso? Vacância, isso. Tá, só esses 3? Só esses 3. Maravilha, então. Vamos lá. Aí a gente seleciona aqui todas as informações que a gente quer e aperta aqui o botão adicionar. Então, vou botar aqui, isso aqui seria a cor da linha do gráfico. Vou apertar aqui amarelo e aí ele joga aqui todas essas informações. Então, na barra nós temos aqui a informação do estoque, na linha a vacância e aqui o estoque futuro. Então, Jean, se quiser comentar. Não, então, isso é onde a gente exatamente parou lá na nossa apresentação, que a gente tem projetado para o futuro pouquíssimas coisas. Se você olhar 2022, praticamente nada. Se você olhar 2023, também 70 mil metros quadrados, mais ou menos. Então, o que acontece? Quando a gente vai analisar mercado, se o mercado está com uma taxa de vacância consideravelmente boa e vai entrar um novo estoque muito grande, ele vai dar uma balançada. O que vai acontecer? Vai baixar preço. O que a gente tem que analisar agora, eu pedi para fazer uma análise macro só para eles terem uma ideia, mas eles podem fazer a micro. E aí eles têm que analisar a região que vai receber esse novo estoque para poder entender o impacto. Eu já antecipo aqui que vai ter na Shukri Zaidan e na Santo Amaro 2 regiões que eu mencionei que estão com taxas de vacância altíssima, ou seja, essas regiões tendem a sofrer ainda mais. Então, a gente pode comparar, então, na ferramenta, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Eu coloquei essas informações aqui e posso adicionando informações novas aqui também. Então, ela é totalmente customizável. Então, vamos lá. Vamos pegar a mesma informação, comparar o mercado geral de escritório, A e A+, com os mesmos dados aqui, só que com a região da Shukri Zaidan. Vamos colocar aqui em vermelho. Olha só que maravilha. Olha lá, ele mostra o estoque Shukri Zaidan e ele mostra o estoque futuro São Paulo total. Então aqui a gente já tem aqui, ó, A e A+, quase 20 mil metros quadrados no último TRI de 2022. Isso. E aqui no segundo TRI de 2023, não, aqui nem entra, tá só... Não tem nada aqui na Shukri Zaidan no segundo TRI de 2023. Nada, exatamente, por isso que é importante. Shukri só tem 2022, então é legal essa ferramenta porque você vai analisando a região, você olha a taxa de vacância dela atual e vê qual o impacto que isso vai trazer. Lembrando que quando você tem um excesso de oferta, isso vai balançar o preço, sempre. Então, se você está buscando rentabilidade, você precisa entender o mercado, você precisa saber de fato o que ele vai acontecer. Ninguém prevê o futuro, mas a gente sabe algumas coisas que vão acontecer no futuro. E o objetivo da ferramenta é você se antecipar a qualquer movimentação, mesmo que seja uma dinâmica a longo prazo. Exato. E aqui a ferramenta é totalmente manipulável aqui também. Você pode ir tirando aqui as informações. Se você achar que tem muito excesso de gráficos aqui, você pode ir tirando. Enfim, e totalmente customizável. Como a gente sabe que, inclusive, pode comparar com a vacância de algum fundo imobiliário específico, pode comparar com a vacância de um imóvel, inclusive pegar o preço médio pedido do imóvel também, tá? Então, realmente, é uma riqueza muito grande aqui de informações. E a gente sabe também que, como a ferramenta está assim, muito completa, ela vai ficar mais ainda. Por quê? Você vai poder pegar essa configuração aqui que eu acabei de fazer, com comparando o mercado da Shukri Zaidan com o mercado de São Paulo em geral, e salvar essa configuração para você poder acessar em um botão só. Então você vai poder salvar, aqui já dando um spoiler aqui, você vai poder salvar essa informação aqui e acessar num clique só, numa listagem de profiles que você vai conseguir adicionar, tá? Então, lembrando, claro, pessoal, isso aqui é só para quem é assinante do F-Data Professional, tá? Então, para você ter conhecimento desse plano, você vem aqui em Produtos e Serviços, Plano de Assinatura, e aqui tem uma página exclusiva do F-Data Professional. E lá você pode conhecer, além dessas ferramentas, todas as outras que a gente oferece nesse plano de assinatura. Tá bom, pessoal? Então, realmente, aqui, informação quase que infinita aqui de dados para vocês poderem analisar. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Eu vou rápido que o Otuki está puxando minha orelha, gente. Eu falo demais e ele está nervoso aqui comigo. Então, não posso deixar o chefe nervoso. Então, vamos lá. Só aquilo que a gente acabou de ver está aqui num formato de gráfico, mas nada diferente. Vou dar uma aceleradinha aqui para a gente poder
falar de projeções, né? Então, quando a gente faz projeções com tudo isso que a gente já viu, a gente acredita numa recuperação do mercado a 2024, a mesmo nível que a gente viu lá em 2019. Então, a gente está muito otimista, e aqui não é uma visão de alguém que é parcial, eu sou totalmente imparcial. Se eu visse o mercado piorando, eu ia trazer para vocês. Então, a gente, no final do dia, a gente está bem otimista aqui com o mercado de escritórios em São Paulo. Para quem não acredita, é só ver os vídeos passados do Real Estate Reports. Aqui o Rio de Janeiro, eu já vou entrar direto para a projeção, que senão a gente não vai ter tempo de logística. Mas o Rio de Janeiro... Agora vem notícia ruim. Agora vem notícia ruim. Mas o que acontece aqui? Esse gráfico explica muito o mercado, né? 2017, a gente nunca tinha visto absorção líquida negativa em São Paulo. A gente só foi ver em 2017, lá no Rio de Janeiro, quando deu a Petrobras lá, o Petrolão. Então, pelo mercado, que é um mercado com pouca oferta, e é uma coisa que eu sempre falo todo call aqui, que são poucas empresas que concentram as ocupações, o Rio sofreu o impacto da devolução da Petrobras em 2017 e desde então não recuperou. Então, o Rio vem sofrendo não pela pandemia. Se a gente analisar, a pandemia começou em 2020, mas ele já estava a patamares elevados em 2017 e 2018. A pandemia agravou um pouquinho, claro que fez saltar aqui de 30% para 33% e continua andando de lado. Importante analisar aqui a ausência da barrinha de novo estoque. Então, o Rio recebeu lá em 2018 o último prédio que foi entregue e para cá, até o final de 2022, nada previsto, o que faz a gente ter uma análise que o mínimo que o Rio esquente, a demanda volte, o Rio já começa a reduzir vacância. Então, a gente tem um cenário otimista para o Rio, mas, infelizmente, a gente não pode ser tão otimista como São Paulo pela concentração em poucos setores, que são os três que eu sempre falo: óleo e gás, serviços públicos e financeiro. Mas vai chegar lá a 26, 27, que é um preocupante ainda, né? Eles, como eu também sempre falo, a taxa de vacância boa é a taxa entre 12% e 15%, que está o mercado equilibrado. Qualquer coisa fora disso tem o desequilíbrio. Entrando aqui em logística, também seguindo rapidamente aqui a mesma leitura, o grande problema da logística continua o mesmo do trimestre passado, que é a grande concentração de condomínios na região sudeste, especificamente em São Paulo. Então, quando a gente olha o estoque de 21 milhões de metros quadrados, 16 milhões, ou seja, 75% no sudeste. A gente já vê norte começando a crescer também, região sul ensaiando também um crescimento. Então, o que a gente traz de dado importante agora, o Brasil está começando a olhar para a logística, não só mais São Paulo, região sudeste. Quando a gente olha a distribuição de estoque, né, de novo estoque entregue 2022, continuam permanecendo o Sudeste como a região que mais entregou novo estoque, mas a gente vê aqui, como falado há pouco, o Nordeste e o Sul ganhando um protagonismo. Antigamente a gente ia ver essa curva muito mais azul do que a gente está vendo agora. Analisando agora em regiões macro, né, o que tem acontecido com as principais regiões aqui. Região Sudeste, o estoque aumentou de 15 milhões para 16, aqui comparando tri por tri, tá? Primeiro tri de 22, segundo de 22. A vacância caiu de 10,65 para 10,08 e o preço pedido médio começou a subir. Não diferente na região Nordeste, mas olha que interessante. O Nordeste pega muito mais preço que o Sudeste. Então, muita gente menospreza por não estar no eixo Cajamar, etc., mas em relação a preço Nordeste, por quê? Porque tem uma taxa de vacância muito menor, então, naturalmente, o preço rebateu mais para cima, né? Então, teve uma redução de vacância, aumento de preço e aumento de estoque. Aqui, na região sul, a gente teve um aumento de estoque, uma diminuição na vacância, mas a gente teve uma pequena redução no preço pedido, porque o estoque que entrou pedindo menos para poder girar rápido. Então, fez com que a média de mercado é um mercado pequeno também, comparado a São Paulo, mas é um mercado que vai super bem também, quase preços de São Paulo, né? Quando a gente traz esse gráfico aqui, é um gráfico muito rico de informação, a logística, aquilo que a gente sempre falou, né? O preço é flat, de 18 a 20. De 18 a 20, desde que a gente
se conhece por gente. Então, não muito diferente, ela vai de 19,76 para 21, o que a gente já vê uma curva ascendendo, né? Uma curva crescente, só que no futuro próximo, a minha visão não é tão otimista assim com o setor. E aqui, uma taxa de vacância que caiu lá de 23% para 8,89% no Brasil. Quais são as regiões que destacam em termos de vacância? A Bahia, com 15% de vacância, mas é uma coisa muito pontual, um mercado muito pequeno. Depois a gente vem Rio, São Paulo, pelo tamanho que tem também, né, de mercado, próximo de 10%, e todas as outras regiões abaixo de 10%, ou seja, um desequilíbrio muito grande. A gente aqui, em termos de absorção bruta, a gente já está, no ano de 2022, a gente já bateu o ano inteiro de 19, o ano inteiro de 18, ou seja, a gente já está em 6 meses ultrapassando 12 meses de 2019, que era um ano promissor, né? Então, ainda mostra um aquecimento muito grande aí nesse setor. A área ocupada pelos setores, né? Top 10 setores que a gente vê. A gente sempre vai ver, e eu também sempre falo isso, esses 3 setores aqui sendo os principais ocupantes. Um está ligado ao outro. Então, transporte e logística são empresas que fazem transporte e logística, por exemplo, uma DHL. E ela está montando uma operação para distribuir alguma atividade de e-commerce ou varejo. Internet entende-se por e-commerce. Então, esses são sempre os 3 maiores, e a gente sempre vai ver eles nos destaques aqui de ocupação e perfil, né, de ocupação por ser varejo e internet, eles sempre têm que estar mais ancorados em galpões de alta qualidade, ou seja, a mais, porque eles buscam eficiência, giro rápido, e isso num galpão antigo é impossível de se fazer. Então, as qualidades do a mais favorecem esse tipo de operação e favorecem também os segmentos que mais crescem. Entrando em São Paulo rapidamente, 213 galpões, 13 regiões, 11 milhões, quase 12 milhões de metros quadrados. O que a gente vê no estoque? Um estoque crescente, e isso é um dos pontos que a gente sempre levanta, né? A quantidade de estoque previsto que vai ser entregue. Isso é um ponto de atenção que a gente tem. Então, aqui, 2021, 1 milhão e 300 mil foi entregue no total. Aqui a gente já está com quase 500 mil metros quadrados entregue, tem mais 1,5 milhão para entregar até o fim do ano. Preço pedido subindo porque a taxa de vacância está caindo. Então, quem tem disponibilidade está subindo o preço. Aqui é a mesma dinâmica que eu comentei há pouco. Taxa de vacância no segundo TRI de 21, isso aqui é legal, comparado ao segundo TRI de 22, ela está maior. Ou seja, ela vem aos poucos trazendo algumas informações entre linhas que pouca gente quer ler ou quer divulgar. Todo mundo quer fomentar a indústria, né? Mas aqui a gente já vê. Claro que o ano passado muita coisa mudou. Se a gente compara 2021 como fechou o ano e como está hoje, está melhor. Mas é importante a gente ter essa análise aqui, que o mercado ele desvia muito rápido de trimestre para trimestre, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Absorções brutas já superando o segundo TRI de 21, 346 lá, 517 aqui. Aqui também quase dando 1 milhão, metade do que foi lá em 2021 completos. A líquida, por ser um mercado que está tomando mais área do que devolvendo, sempre muito positiva e para cima. A tendência também é de continuar nessa toada, né? São Paulo, as regiões que destacam positivamente, sempre aquelas regiões de um raio de 0 a 30, são as regiões de desejo, ou seja, São Paulo é dentro da cidade de São Paulo, e aqui esses ativos que estão levando o preço para cima são ativos que estão sendo entregues na marginal, etc., para um modelo meio last mile, então eles estão carregando um pouco mais no preço, e aqui a gente vê Barueri, Guarulhos, Embu, as regiões que são mais próximas aqui do raio 0 a 30. Quando começa a afastar, a gente começa a ter um pouco mais de problema. Então, Vale do Paraíba, naquela época do trimestre passado, já era uma região que estava sofrendo, e aqui continua sofrendo também. E uma região com destaque aqui que tem uma justificativa, né? Jundiaí está muito próximo de São Paulo, só que tem um estoque muito antigo. Então, conforme eu falei, os 3 principais setores que ocupam galpões logísticos precisam de galpões modernos.
Então, Jundiaí acaba ficando um patinho feio aqui e tem uma taxa de vacância próxima de 20% por conta da qualidade dos seus ativos e não pela sua localização. Em termos de vacância por região aqui e área vaga, que a gente tinha no segundo TRI de 2021, olha que interessante, um ano depois a gente tem mais disponibilidade do que a gente tinha lá em 2021, ou seja, mais um dado trazendo um esfriamento leve na demanda desse mercado. Ela vai continuar quente, ela vai continuar demandando área, mas tem que tomar cuidado. Então, aquilo que eu já tinha antecipado ali no outro gráfico, as regiões mais próximas de São Paulo com vacâncias baixas, né? Cajamar, que é a Disney World dos galpões, ou a Faria Lima dos galpões, com 4,89%. Embu também 4,64%. São Paulo, que é a cidade, com uma taxa de 3,91%. E aí algumas outras que já foram citadas aqui, Vale do Paraíba, Piracicaba, e Jundiaí com taxa de vacância alta. Mas no final do dia a gente vê aqui uma taxa de vacância total de mercado de 11%. Então a gente, por isso que eu falo, né, que é sempre importante a gente analisar regiões e regiões. No geral, muito bonito, mas no individual, algumas regiões sofrendo bastante. Aqui, absorções no segundo TRI de 2022 versus devoluções. Então, tivemos 170 mil metros quadrados devolvidos. Então, isso é importante mostrar, porque as pessoas também acham que só tem locação, né? Não tem devolução na indústria que está indo super bem. E não é a verdade. O mercado, por mais que esteja aquecido, tem a troca de ativo, tem redução de atividade, tem uma mudança de modelo de negócio. Isso é normal, isso acontece. Então, a gente tem aqui 500 mil de absorção positiva no segundo TRI, ou seja, de locação, e 175 de devolução. E a absorção líquida, a gente já viu os resultados, mas ela aqui por região, todas as regiões tendo aí um protagonismo. Claro que Cajamar, por ser a maior região, também um destaque sempre positivo, mas a gente teve aqui uma absorção líquida no segundo TRI de 2022 de 341 mil, que é a resultante da ocupação versus devolução. Ou seja, o mercado indo muito bem, obrigado. E aí a gente tem aqui uma análise que também é muito importante, que a gente mudou, não sei se vocês lembram aquele gráfico que a gente tinha lá de distância versus preço pedido por raio, né? Então, o raio de 0 a 30, a gente tem uma taxa de vacância de 10%, entre 30 e 60, 6%, passou de 60, começa o sofrimento. 30% entre 60 e 90 quilômetros da cidade de São Paulo e 18% acima de 90 quilômetros. Então, o maior estoque está localizado entre o raio 30 e 60 e a menor vacância também. Em relação a preço por raio, dentro da cidade, que é o raio de 0 a 30, pega mais preço por ter, que é importante a gente saber que o preço desse tipo de ocupação, ele leva em conta o custo do transporte, pedágio, tudo isso leva em conta para uma empresa se posicionar ou não. Então, quanto mais próxima ela está do centro consumidor, menor a distância que ela roda gastando óleo diesel, etc., menos pedágio, etc., eles pagam mais caro, eles mudam, o custo vai existir, mas eles pagam mais em locação do que em operação. E aí eles vão criando eficiência para reduzir, mas é a dinâmica que funciona. Então, olha a diferença que a gente tem, R$10 por metro quadrado. Parece pouco, se você botar em 100 mil metros quadrados, você vê a diferença que tem, e o empreendedor que empreende acima de 90 é o mesmo que vai empreender até 0,30. Então, é uma análise também muito interessante, que por mais que o mercado esteja com uma queda de taxa de vacância, o preço não acompanha aí o resto do estado, né? Aqui em relação a preço médio pedido por raios, então já foi mostrado aqui, e a taxa de vacância por raios, só que na curva histórica, né? Então, o que vem acontecendo na curva histórica em relação a preço? Então, a gente vinha aqui, sempre a gente vai ver nesse lado esquerdo, de 0 a 30 em cima, que é onde tem os maiores preços, e olha a estiringada que deu de 2020 para 2022. Então, subiu muito o preço pedido nesse raio, e aqui a gente vai ver o contrário, né? Sempre o raio de 0 a 30 embaixo, porque é a vacância onde está reduzindo, né? Então, aonde a gente tem aí a maior movimentação. Aqui alguns dados de novo estoque. Então, o que é importante a gente ver aqui?
em 2 anos, do segundo TRI de 22 ao quarto TRI de 2023, a gente tem essa quantidade aqui de entrega para acontecer. Então, se a gente vai somando aqui 1.300.000, aí vai para 2.500.000, mais ou menos, 3 milhões, 3.100.000 em 2 anos, é muita coisa. É muita coisa. Então, isso é um ponto de alerta que a gente faz. Isso tudo está aprovado, pode começar a obra amanhã se quiser. Então, o mercado tem que tomar muito cuidado com esse excesso de oferta aqui. Aqui alguns exemplos de estoque que vão ser entregues. Aqui o perfil de ocupação que a gente já mostrou, aqui a variação. Deixa eu trazer aqui, e aqui é o gráfico que ninguém quer mostrar, mas a gente mostra, porque o nosso compromisso é com a verdade. Então, diante de tudo que foi falado aqui, se as entregas todas acontecerem e se o mercado que está muito nebuloso em termos econômicos, a gente vê uma leve quebra no ritmo de queda de taxa de vacância, ou seja, a gente vê essa vacância subindo no melhor cenário, no cenário base 1%, mais ou menos, um pouco menos, mas no pior cenário subindo 2%, 3%. E aqui é um mercado, se tudo der certo, se bombar, a gente vai chegar a 11,9%. De novo, o mercado ele continua em queda, mas é importante a gente saber aonde que ele está em queda, porque muita gente só analisa o macro e não analisa o micro e sai construindo a torta à direita, achando que vai pegar R$28 o metro quadrado, e a gente já mostrou aqui por A mais B que não é bem assim essa dinâmica. Rio de Janeiro é um dos mercados que tem sofrido bastante, mas vamos lá. Eu tenho passado rápido porque o Tuque está me matando aqui com os olhos, mas em termos de região, Duque de Caxias é a maior região do Rio de Janeiro, e a Avenida Brasil é a menor região, mesmo por conta de disponibilidade de terrenos, etc., né? Então, a gente tem a menor vacância também, a mesma dinâmica. A logística ela é igual no Brasil inteiro. Quanto mais dentro da cidade, menor a vacância e maior o preço, R$42. Quanto mais afastado, menor o preço e maior a vacância. Então, para o Rio de Janeiro, diferente de escritórios, a gente tem um cenário... Opa, vou voltar aqui. A gente tem um cenário mais otimista, porque o Rio de Janeiro tem um novo estoque mais controlado do que São Paulo. São Paulo está achando que é festa e o mercado está entregando à torta e à direita. O Tuque, deixo vocês aqui, estou aqui à disposição, se tiver alguma dúvida, você e o Rodrigo estão quietinhos agora, mas vou parar de dividir minha tela e falei rápido, peço desculpa, mas é muito conteúdo. Pois é, Jean, esse conteúdo aí, assim, é de um valor imensurável, é sempre brilhante a apresentação do Giancarlo, então aí é um privilégio aí para os nossos usuários terem acesso a poder assistir, poder contar com essa apresentação gratuitamente, né? A gente tem que começar a cobrar esse vídeo de corte aí, Jean. Só que deve dar dinheiro, viu? Para chegar nesses dados custa muito. É isso aí. E Rodrigo... Então, mais uma vez, obrigado. E as ferramentas já foram mostradas, né? Então, quem tiver interesse em conhecer mais, é só ir lá no menu Produtos e Serviços, Plano de Assinatura e clicar lá no link do F-Data Professional. Bom, legal, Rodrigo. Lembrando também que todas essas informações, praticamente todas essas informações que o Jean mostrou, tem como... você tem como colocar, você tem como configurar, não exatamente com a mesma forma de visualização, mas essas informações a gente tem na nossa base também, tá? Então isso tem muito valor aí para o investidor de fundo imobiliário. Então, mais uma vez, obrigado, Jean. Imagina, obrigado vocês. Não, legal, então, Rodrigo, obrigado pela tua participação. Jean também, como o Rodrigo falou, sempre uma belíssima exposição, né? Uma verdadeira aula do mercado imobiliário. Lembrando também, se você gostar, claro, vai gostar desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, né? É obrigado a deixar tem que deixar o like, tem que se inscrever, porque é mais o que, né? Exatamente, como o Rodrigo comentou aí no começo, então, no próximo programa, seria o terceiro trimestre de 2022, já tem a participação aí do professor Arthur Vieira de Moraes, que aí vai controlar bem o tempo de Jean, né, professor? É verdade. Então, tá certo.
Tá Também certo, então, obrigado, Tuque, pelas apresentações aí, nesse então, tempo todo. Não, eu que agradeço aí. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais. Obrigado, pessoal.